templo, local onde Hilda cresceu. Item especial disponível, água benta. O sistema exibia a notificação enquanto Hilda mal conseguia acreditar. Seus olhos brilhavam de felicidade. Ela olhou para a condessa e respondeu com entusiasmo. Fala sério, milady? Sorriu de orelha a orelha. Eu adoraria acompanhá-la. Fez uma pequena reverência. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Hilda começou a falar sem parar. Acho que vai levar um tempinho até conseguirmos trazer a cabrinha de volta, né? Pensou por um instante, mas como não podemos levá-la ao templo? E pensando bem, talvez também não seja tão higiênico para a senhora. Levantou um dedo como se tivesse acabado de ter uma grande ideia. Eu também posso costurar uma pelúcia de cabra para a senhora, assim? Antes que conseguisse terminar a frase, crash! Um estrondo da porcelana se quebrando ecoou por todo o aposento. Hilda levou um susto. A condessa estava novamente transtornada. Um truque. Eu fui enganada. Me enganaram. Ela respirava de forma descompassada. Agora mesmo! De repente, seu tom tornou-se carregado de ódio. Depois de alimentar-se dentro do meu ventre como um parasita, apontou para o vazio. Aquilo enganou a mim e a todos. Aquela criatura devorou meu bebê. Sua respiração ficou cada vez mais acelerada. Depois, ela vestiu a pele dele. Ela sorriu de maneira perturbadora. Levou a mão ao próprio ventre, enquanto parasitava o meu útero. Seu olhar parecia completamente perdido. E agora? Ela anda por aí, fingindo que é o meu filho. Olhou para Hilda. Com esse demônio ousa vestir a pele da minha criança. Sua voz falhava entre risos. E agir como se ele fosse humano? Aquela criatura está fingindo ser humana. E ninguém percebe isso. A expressão da condessa era de alguém completamente consumida pelo delírio. Hilda ficou sem reação. Não sabia o que dizer, muito menos o que fazer, mas também não conseguia simplesmente abandonar sua senhora naquele estado. Madame, sua voz saiu trêmula. Se a senhora continuar assim, vai acabar passando mal. Olhou para os cacos espalhados pelo chão. Eu vou limpar isso antes que a senhora se machuque. Mas antes mesmo que ela pudesse dar um passo, a condessa segurou seu braço com força e a puxou para bem perto. Hilda! Ela sussurrava. Os olhos permaneciam completamente desfocados. Você também consegue sentir, não consegue? Não consegue? Ela levou lentamente a mão de Hilda até o próprio ventre. Quando você acha que aquilo começou? Sua voz era quase um sussurro. Quando você acha que aquela criatura maligna entrou dentro de mim? Hilda estava completamente perdida. Madame... Tentava manter a calma. Por favor, madame, acalme-se. Mas a condessa parecia incapaz de ouvi-la. Eu fui tão tola, Hilda. Eu protegi o meu filho, o meu bebezinho, como se ele fosse a minha própria vida. A voz dela falhou. Aquelas mãozinhas, aqueles pezinhos e aqueles cabelos loiros como o sol. Eles... nada além dele era mais precioso para mim. Mas aquela coisa tomou o lugar da minha criança. Até hoje, ela continua lá, fingindo. Sua voz ia diminuindo, como se agora estivesse conversando apenas consigo mesma. Quando a condessa finalmente se levantou, Hilda, completamente assustada com tudo aquilo, só conseguia pensar em uma coisa. Eu preciso ir embora daqui. Ela tentou falar. Se
a senhora já terminou, eu posso me retirar? Mas seus pensamentos eram completamente diferentes. Ai, por favor, me deixe ir. Preciso sair daqui, por favor. Respirou fundo, reuniu toda a coragem que ainda tinha e falou: Eu acho que talvez seja melhor, senhora, que eu a deixe descansar um pouco. Mas antes que ela conseguisse terminar, a condessa cobriu a boca dela com a mão e depois aproximou lentamente o seu rosto do dela. Levou um dedo aos próprios lábios, pedindo silêncio. Shhh! Sua voz era quase um sussurro. Fique quietinha, Hilda. Olhou discretamente para os lados. Bem quietinha. Seu semblante tornou-se ainda mais assustador. Aquilo consegue nos ouvir, mesmo estando longe. Hilda ficou completamente imóvel. A condessa voltou a falar. Você... E sorriu. É a única que não me chama de louca. A única que não tenta me convencer de que aquilo é o meu filho. Então, como se uma ideia tivesse acabado de surgir, ela abriu um enorme sorriso, aproximou-se ainda mais de Hilda e retirou sua mão da boca dela. E com a mesma mão acariciou delicadamente a bochecha de Hilda. Ah, você também sabe, não sabe? Eu sabia. Você me entende, Hilda? Você me entende? Aproximou lentamente os lábios do ouvido de Hilda e sussurrou. Então, existe uma coisa que eu preciso contar. Somente pra você, Hilda. Hilda prendeu a respiração e então ouviu. Eu vou matar aquela criatura. Naquele momento, Dr. Hubert e Letícia invadiram o quarto e afastaram Hilda da condessa. Assim que Dr. Hubert conteve Priscila, ela simplesmente amoleceu o corpo inteiro, como se toda a força tivesse abandonado seu corpo, como se sua alma tivesse se apagado. Aquela visão era profundamente impactante, mas o olhar aflito da condessa era algo que Hilda tinha certeza de que jamais esqueceria. Naquela mesma tarde, uma chuva torrencial caía sobre o condado Palmstraff. Do lado de fora da mansão, Hilda, Letícia e o Dr. Hubert conversavam sobre a tempestade. O médico dava suas últimas orientações. Eu apliquei um sedativo na condessa. Ela deve descansar pelo restante do dia. Olhou para Letícia. Se notar qualquer comportamento diferente ou qualquer piora, mande me chamar imediatamente. Letícia fez uma reverência. Sua expressão misturava preocupação e gratidão. Obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. Hubert então voltou sua atenção para Hilda. E você, Hilda? Seu olhar tornou-se sério. A condessa lhe disse alguma coisa? Fez uma breve pausa. Um médico precisa entender todos os sintomas do seu paciente. Só assim eu posso ajudá-la. Respirou fundo. E então? Ela lhe contou alguma coisa ou não? Quero que me diga agora. Hilda começou a tremer. Ela mesma já não sabia dizer se era por causa do frio ou do nervosismo. Ela engoliu em seco. Eu não sei. Ela só falou sobre devolver a cabra e... Antes que ela pudesse terminar, Dr. Hubert segurou seus braços com força. Era a primeira vez que Hilda via aquele homem agir daquela maneira. Seu semblante havia mudado completamente. Eu espero... Sua voz tornou-se firme. Que você não esteja mentindo pra mim. Apertou ainda mais seus braços. Fale, Hilda. Se estiver escondendo alguma coisa... Aproximou-se ainda mais dela. Diga agora. Seu olhar era assustador. Porque, se estiver mentindo, vai se arrepender. Dr. Hubert. Letícia o puxou imediatamente para trás. Pelo amor de Deus, doutor. Ela o encarou. O senhor não está sendo racional? Apontou para Hilda. Ela nunca havia cuidado da condessa por tanto tempo. Foi a primeira vez. Não está vendo como a pobrezinha está assustada?
Olhou novamente para Hubert. O senhor conhece a Hilda, doutor? Ela se impressiona facilmente. Muito provavelmente nem consegue entender o que aconteceu. As palavras de Letícia pareceram trazê-lo de volta à realidade. Hubert afrouxou lentamente o aperto. Respirou fundo. Sim, você tem razão. Então voltou a olhar para Hilda. Seu tom agora era completamente diferente. Você fez um bom trabalho hoje, Hilda. Daqui para frente, deixe o resto comigo. Mas, se lembrar de qualquer detalhe, qualquer um, venha falar comigo imediatamente. Hilda ainda tremia. Tá. Sua voz falhava. O rastro de sangue era muito assustador. Eu não sabia o que fazer. Hubert percebeu seu estado. Sua expressão suavizou novamente. Está tudo bem, Hilda. Colocou delicadamente a mão em seu ombro. Vou investigar melhor a condição da condessa. E, se lembrar de mais alguma coisa, basta me procurar. Hilda sentiu. Tá bom. Naquele instante, um enorme bando de corvos atravessou o céu, grasnando de maneira assustadora. Nem mesmo a forte tempestade parecia incomodá-los. Na manhã seguinte, Hilda caminhava pela mansão, procurando alguém. De repente, viu o jardineiro. O homem a reconheceu na hora. Oh, é você, Hilda? Mas o sorriso desapareceu rapidamente. Ao observar melhor seu rosto, ele levou um susto. Os olhos de Hilda estavam fundos. Ela parecia alguém que não dormia havia vários dias. Hilda? Você está bem? Na verdade, ela não havia conseguido dormir absolutamente nada. Durante toda a noite, foi atormentada por pesadelos sobre tudo o que havia acontecido no quarto da condessa. Mal conseguia se manter de pé. Mesmo assim, reuniu forças para perguntar. Emily? Respirou fundo. Aonde está Emily? O jardineiro apontou para uma área mais distante do jardim. A Emily? Eu acho que eu a vi por ali. Hilda acompanhou a direção apontada. Depois fez uma reverência. Obrigada. Saiu caminhando lentamente. O jardineiro continuou olhando para ela, preocupado. Ei, não se esgote desse jeito, hein? Depois murmurou para si mesmo. A Emily também não parecia muito bem. O que pode estar acontecendo com essas garotas? Para facilitar a sua busca, Hilda abriu o painel do sistema. Agora era possível acompanhar o que cada personagem de sua lista de interesses estava fazendo. Foi então que seus olhos se arregalaram. Emily ainda estava arrancando ervas daninhas. Aparentemente, desde o dia anterior. Hilda congelou. O quê? Olhou novamente para o painel. Eu achei que ela pararia quando ficasse cansada. Mas não. A tarefa continuava ativa. E Emily continuava obedecendo. Hilda sentiu um frio percorrer a espinha. Será que ela está bem? Tentou manter a calma. Vou até ela, pois faço um café para pedir desculpas e... Mas, assim que conseguiu enxergá-la ao longe, percebeu o tamanho do erro que havia cometido. Emily! Ela correu imediatamente até ela. A jovem permanecia ajoelhada no chão, arrancando ervas daninhas sem parar. As mãos estavam machucadas, cheias de feridas abertas. E várias notificações apareceram ao mesmo tempo no painel de Hilda. Fadiga de Emily crítica. Afinidade com Emily reduziu para 0. Nível atual de afinidade 1. Naquele instante, Hilda finalmente compreendeu. Assim como a afinidade podia aumentar, ela também podia diminuir. E pior, ela havia dado uma ordem incompatível com o nível de afinidade que tinha com Emily na época. Uma solicitação que exigia afinidade nível 4. Emily, no nível 3, jamais conseguiria interrompê-la por vontade própria. Hilda sentiu o coração afundar. Emily! Segurou delicadamente suas mãos feridas. Pare! Sua voz tremia. Vamos limpar esses machucados. Colocar um remédio. Você tem que parar agora. As lágrimas já começavam a surgir. Eu não sabia, Emily. Eu não sabia. Eu não fazia ideia de que você continuaria trabalhando por tanto tempo. Emily levantou lentamente o rosto. Seu olhar estava completamente vazio. Mas
Sua voz era quase mecânica. Você solicitou que fosse assim. As palavras atravessaram Hilda como uma faca. Eu sinto muito, Emily. As lágrimas vieram. Enquanto cancelava a solicitação no sistema, continuou falando. Se eu soubesse, nunca teria te pedido isso. Você deve estar exausta. Vamos entrar. Vamos cuidar das suas mãos e prepara um café bem gostoso para você. Mas Emily a interrompeu. Então, a tarefa terminou? Hilda ficou ainda mais triste ao perceber a frieza daquela voz. Sim. Eu nunca mais vou te pedir nada assim. Eu prometo. Emily apenas se levantou, sem olhar para Hilda. Se era só isso, eu já vou. E foi embora. Hilda permaneceu ajoelhada, no mesmo lugar onde sua amiga havia passado a noite inteira trabalhando, até ferir as próprias mãos. Seu peito apertou. O que foi que eu fiz? Durante o restante do dia, Hilda realizou suas tarefas com o coração pesado. Só conseguia pensar se Emily algum dia voltaria a falar com ela. Tudo aquilo, a condessa, os pesadelos e agora a perda de uma amizade preciosa. Tudo havia acontecido em apenas 2 dias. Enquanto pensava nisso, parou diante da porta dos aposentos do jovem mestre. Bateu delicadamente. Jovem mestre, está na hora do seu remédio. Enquanto aguardavam a resposta, Hilda pensava que, tentando aumentar sua afinidade com a condessa, acabara vivendo um verdadeiro pesadelo e, tentando ganhar mais algumas moedas e experiência, acabara destruindo a amizade mais importante que tinha dentro daquela mansão. Ela respirou fundo. Primeiro, eu vou pedir desculpas a Emily. Depois de entregar o remédio do jovem mestre e terminar minhas tarefas, vou procurá-la imediatamente, pensou decidida. Mas havia algo estranho. Por que Adrian ainda não a havia respondido? Agora que Hilda parava para pensar, a tosse de Adrian realmente havia piorado. Os desmaios também estavam se tornando cada vez mais frequentes. Ela acreditava que fazia bastante tempo desde o último assassinato. Talvez, sem o tal remédio de que ele precisava, ele podia estar lutando sozinho contra a própria doença. Se ele demorar muito, um pensamento atravessou sua mente. Ela empalideceu. E se ele tiver desmaiado? Sem pensar 2 vezes, encarou a porta do quarto. Com licença, jovem mestre! Entrou praticamente correndo. É a Hilda! Olhava desesperadamente para todos os lados. Jovem mestre, o senhor está aí? Sem esperar pela resposta, entrou de vez. Estou entrando. Sua preocupação só aumentava. Se alguma coisa tiver acontecido, eu vou chamar o Dr. Hubert imediatamente. Ela percorreu o quarto com o olhar. A cama já estava perfeitamente arrumada. Mas no canto oposto do aposento havia um biombo, e vapor saía por trás dele. Foi então que uma voz conhecida quebrou o silêncio. É você, Hilda? Era Adrian. Sua voz soava tranquila. Pode deixar a bandeja com remédio sobre a mesa e ir embora. Fez uma pequena pausa. Hoje não vou precisar dos seus serviços. Hilda congelou. Ele está tomando banho? Na mesma hora baixou a cabeça, completamente sem graça. Tudo bem, jovem mestre. Desculpe por ter entrado desse jeito. Enquanto colocava a bandeja sobre a mesa, percebeu algo curioso. Eu fiquei tão preocupada com aquele demônio bastardo que simplesmente invadi o quarto dele. Piscou algumas vezes. O que está acontecendo comigo? Como se estivesse percebido que ela ainda permanecia ali, Adrian resolveu provocá-la. Ainda escondido atrás do biombo, ele disse: Se quiser me ajudar com o banho? Sua voz carregava um tom divertido. Pode esperar um pouco aí. Hilda quase pulou. Não! Está tudo bem, jovem mestre, eu já estou indo. Obrigada. Enquanto caminhava até a porta, ela pensava: como se eu quisesse ajudar esse homem a tomar banho. Mas, antes de sair, seu olhar percorreu o quarto. Desde que se tornara empregada pessoal de Adrian, ela havia reorganizado completamente aquele ambiente. E, de alguma forma, a atmosfera pesada daqueles aposentos parecia ter diminuído. Agora,
Era até agradável permanecer ali. Foi então que seus olhos encontraram os famosos travesseiros, macios, brancos, luxuosos. Ela parou imediatamente. Entrou em transe. Ah! Seu olhar brilhava. Travesseiros, limpinhos, macios. Ela fechou os olhos. Não existe nada melhor nesse mundo. Deu mais um passo para frente. Travesseiros. Quando percebeu, já estava abraçada a um deles. De novo. Sem conseguir resistir, ajoelhou-se ao lado da cama e apoiou a cabeça sobre o travesseiro. Um sorriso de puro conforto apareceu em seu rosto. Ai, eu não dormi nada essa noite. E esses travesseiros só existem aqui no quarto do Adrian. Os olhos começaram a se fechar. Acho que não tem problema descansar só um pouquinho, até ele terminar o banho. Foi vencida pelo cansaço. Então, sentiu algo tocar delicadamente seu rosto e abriu lentamente os olhos. E aí congelou. Bem diante dela estava Adrian. Os cabelos loiros ainda estavam molhados. Vestia apenas um roupão de banho e um leve perfume de rosas preenchia todo o quarto. Ele sorria, divertido. Olá, Hilda. Inclinou levemente a cabeça. Estava me esperando? Hilda ficou completamente imóvel. Ah, meu Deus, que desculpa eu dou agora? Sua mente entrou em pane. Ela mal conseguia olhar para ele. Ainda mais depois de perceber que, sob aquele roupão, provavelmente não havia absolutamente mais nada. Seu rosto ficou completamente vermelho. As palavras simplesmente desapareceram. Como Hilda continuava em silêncio, Adrian voltou a falar. E então, Hilda, não vai me responder? Ela deu um pequeno pulo. Adrian riu. Eu apenas perguntei se você estava me esperando. Aproximou-se um pouco mais. Existe algum motivo para você não conseguir me responder? Seus olhos ficaram mais sérios. Oh! Sorriu de forma provocadora. Você está tentando descobrir até onde consegue ir sem ser punida? Deu mais um passo. Porque, se esse for o caso... Olhou discretamente para a caneta tinteiro sobre a mesa. Eu posso lhe ensinar uma lição. Aqui mesmo. Naquele instante, uma gota d'água escorreu do queixo de Adrian e caiu no chão, bem diante de Hilda. Ela acompanhou a gota com os olhos, enquanto Adrian continuava. Como aqui não há mais ninguém além de nós? Mas Hilda o interrompeu de repente. Gotas d'água. Adrian piscou, confuso. Ela ergueu lentamente o rosto. Respirou fundo, como se tivesse chegado a uma grande conclusão. Eu estava curiosa sobre o senhor, jovem mestre. Adrian permaneceu em silêncio. Lá vem, ele pensou. Hilda continuou. No momento, eu não sabia exatamente o porquê. Mas agora eu sei. Então voltou a olhar para a gota no chão. Falava com uma seriedade assustadora. Eu descobri como é o dia a dia do senhor. Conheci os seus hobbies graças ao meu cargo de empregada pessoal. Pude aprender muitas coisas interessantes sobre o senhor. Fez uma pausa dramática. Mas existe uma coisa que eu ainda não conheço. Olhou novamente para a gota. O gosto das gotas do banho do jovem mestre. Adrian ficou completamente imóvel. Mas Hilda continuava. Será que elas têm o mesmo sabor das lágrimas de um anjo? Levou a mão no peito. Provavelmente devem ter. Olhava para a gota como se ela fosse um tesouro. Nem o banquete mais raro deste mundo pode se comparar a uma experiência tão preciosa. Voltou-se para Adrian. Os olhos brilhavam de uma maneira nada tranquilizadora. Existe, meu senhor, alguma forma de eu descobrir isso? Ajoelhou-se completamente. Deu as mãos no chão. Eu sei!
sei que isso não é algo apropriado para uma empregada pessoal, meu senhor. Eu sei que o senhor desconfia de mim. Eu sei de tudo isso. Parece completamente sem sentido. Mas eu precisava fazer isso pelo menos uma vez. Então levantou lentamente a cabeça, completamente séria, e lançou a pergunta. Jovem mestre, eu poderia provar essa gota? O quarto mergulhou em silêncio. Hilda tremia. Ai, será que colou? Mas ao erguer os olhos, encontrou Adrian completamente petrificado. Seu rosto demonstrava o mais absoluto horror. Mais uma vez, Hilda havia conseguido horrorizar até o próprio demônio. E foi assim que a Hilda finalmente conseguiu uma façanha que eu sinceramente achei que era impossível: assustar o próprio Adrian. Depois de sobreviver ao surto da Condessa, perder a amizade da Emily e passar a noite inteira sem dormir, ela resolveu que a melhor desculpa para estar abraçada ao travesseiro do jovem mestre era dizer que queria provar as gotas do banho dele. Hilda, minha filha, pelo amor de Deus, às vezes nem eu consigo acompanhar a sua lógica. Tenha dó. Mas agora eu quero saber de vocês, gente. O que vocês acharam desse episódio? Vocês acreditam que a Condessa está realmente enxergando a verdade ou tudo faz parte de uma doença que ela tenha? E vamos combinar, a desculpa da Hilda convenceu Adrian ou ela só conseguiu traumatizar o coitado mais uma vez? Porque a cara dele não era uma cara de uma pessoa que estava absorvendo aquilo de uma forma saudável. Se é que dá pra fazer isso, né, de forma saudável. Escrevam aqui suas teorias nos comentários, eu adoro ler cada uma delas e conversar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no Velório Stories, ativar o sininho para não perder os próximos episódios e compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou amiga que ama romances, mistério e manhwas. E se quiserem dar uma força extra pro canal, cliquem também aqui no link do Audible que está na descrição. Além de conhecer uma excelente plataforma de audiolivros, vocês também ajudam o Velório Stories a continuar trazendo cada vez mais histórias para os nossos Moonlights. E não se esqueçam, Adrian e Hilda continuam na sexta-feira, no nosso horário fixo às 23 horas. Ainda há muitos mistérios escondidos na mansão Paltrsdraff, muito mico para Hilda pagar, e a próxima descoberta promete mudar muita coisa. Um grande beijo, Moonlights, tenham uma excelente noite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!